Mestre Jesus, é muito bom quando estamos reunidos para o seu aprendizado. Quanta coisa é chegada até nós de uma forma muito mais carinhosa e simples, que foi assim que você o fez, e nos dá a chance de entendermos e pensarmos em muitas das nossas ações, em muitas das coisas que ainda nos encontramos percebendo como estamos. Por isso, é tão valoroso nesse planeta cada ponto de luz que é aberto em teu nome e que faz um trabalho de acolhimento e de instruir a todos aqueles que muitas das vezes, por apenas uma palavra, consegue abrir o pensamento, ou por uma palestra que o liberta de tantas dores e tristeza. Então, por conta disso, só temos a agradecer, porque há mais de 2000 anos, o Mestre Jesus assim começou essa tarefa. E a multiplicação vem se fazendo, e cada vez mais ela se tornará maior nesse planeta, pois eu tenho certeza que um dia estaremos todos nós junto a Ele, falando a mesma língua. Muito obrigada, Mestre Jesus, que o palestrante hoje possa estar repleto de toda a luz que merece para essa tarefa, e que todos nós possamos aproveitar com Jesus em nosso coração, com a gratidão que já temos em tudo. Que assim seja. Como disse o Eli, né? Boa noite, povo de Deus, né? Então, agradecer a Sussu aí por essa linda oração, né? Que toca os nossos corações, deixa a gente mais leve, mais próximo do nosso amado Pai. Hoje, na verdade, dia 13, que foi há 2 dias atrás, nós completamos 2 meses desse curso. Esse curso ele iniciou dia 13 de agosto, com a palestra de Adriana falando sobre o Consolador. Então, nós estamos, hoje é a 16ª palestra, e foi uma alegria muito grande poder dividir esse estudo com todos, vocês que estão aqui. Nos nas últimas 2 semanas, a Fraternidade já voltou às palestras durante as segundas, então, né, tivemos aí nas últimas 2 semanas a não palestra de quarta-feira, mas nós dividimos esses 2 meses que se passaram assim, né? Parece que foi ontem que tudo isso começou. Passou muito rápido e foi muito bom poder dividir com todos, né? Com todos os palestrantes que passaram, com todos vocês que a cada palestra nos perguntaram sobre o tema. Então, assim, a gente sempre aprende muito. Pegar o livro dos Espíritos, começar a leitura como nós praticamente iniciamos, né? A Diana falou sobre o Consolador, depois nós falamos sobre Deus, entendemos quem é esse grande ser que abraça e trabalha incansavelmente para a nossa felicidade, para o nosso crescimento, que não descansa em nenhum momento, como o próprio mestre já nos falou. Nós falamos sobre os elementos gerais do universo, né, os fluidos, tudo isso que realmente nos dá a certeza de que realmente somos irmãos, porque os fluidos permeiam a tudo e a todos, é a fonte divina do Criador. Depois nós falamos exatamente, né, sobre a criação, como tudo foi criado, depois o mundo dos espíritos, né, da onde a gente advém, sobre a pluralidade das existências, por que a gente vai passando de vida após vida, como é viver nesse mundo dos espíritos, essa vivência, tudo que existe. Depois de estar lá no mundo, né, espiritual, voltamos à vida corporal, aprendemos de como que a gente vai passar por essa vida encarnada, falando sobre a emancipação da alma, de quando a gente dorme, né, nosso espírito se liberta e volta.
para onde veio, né? Por isso se emancipar, se libertar, né? Então, assim, está sendo uma jornada muito produtiva. Depois ouvimos sobre a intervenção dos espíritos entre nós, como que eles agem, como eles nos inspiram no dia a dia. Enfim, depois falamos sobre uma ferramenta extremamente valorosa para todos nós, né, que são os objetivos da mediunidade. Depois falamos sobre o trabalho mediúnico, porque é tão importante para todos nós começarmos a nos sentirmos médios, sentirmos capazes de estabelecer esse contato com o plano espiritual, e como é gratificante para aqueles médios que estão a trabalho, seja eles numa casa espírita, seja um médico que está em um trabalho numa casa não espírita, mas é uma alegria muito grande poder compartilhar junto com os nossos irmãos espirituais essa jornada de crescimento, de conhecimento. Então, assim, é algo muito gratificante. Então, estar médio, né, ser médio, independente de, como a gente já viu nessa palestra, não importa onde nós estejamos, mas estamos exercendo o nosso mandato mediúnico, é uma alegria muito grande poder servir lado a ombro, né, como tem uma música da fraternidade, né, ao lado de nosso Mestre Jesus, do nosso patrono, Dr. Bezerra, ao lado de nossa mãe, porque eles não estão na frente nem acima, eles estão, né, sempre ao nosso lado. Então, ser um trabalhador mediúnico é poder nos colocar lado a lado e continuar a criação do nosso Pai Celestial. Depois falamos sobre a formação dos médios, os períodos da mediunidade, isso leva, o que não leva, aprofundou-se um pouco mais sobre o tema. Na penúltima palestra, que hoje é a última, falamos sobre o retorno da vida ao plano espiritual. Então, depois nós viemos, passamos aqui, vivemos todas as nossas experiências, e na palestra passada voltamos ao mundo espiritual. E hoje, para finalizar esse ciclo, a gente conversar um pouco, eu vou aprender com vocês, principalmente, sobre penas e gozos futuros. Do que nos espera depois dessa jornada terrestre, né? Então, assim, como o próprio mestre disse, né? A semeadura é livre, mas a colheita, né, é obrigatória. Então, Jesus sempre nos colocou essa mensagem de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, né? Ele também disse, né, que para cada um será dado segundo a sua obra. Então, o tema está muito ligado a exatamente isso, a cada um será dado segundo as suas obras. E aí vamos desenvolver, e não podemos sempre lembrar que aí a obra vai ser o quê? Ele também nos instruiu algo muito importante, que vai refletir também sobre isso, sobre orai e vigiai, porque a gente está o tempo todo, como a gente já viu ao longo do curso, nós temos a convivência no plano material, junto com vários irmãos espirituais que estão ao nosso lado, sempre nos inspirando para que a gente faça alguma coisa. Então, o agir também é muito importante. Então, orar e vigiar vai ser essa proteção para que a gente consiga agir da forma correta e depois colher os frutos de acordo com as nossas obras. Eu queria propor para vocês uma dinâmica, né, para aqueles que é possível escrever no chat. Então, eu vou fazer uma pergunta e aí vocês respondam no chat. Na verdade, essa pergunta Kardec fez, não fui eu que elaborei, mas é para a gente começar a nossa reflexão. Cadê? Deixa eu lembrar aqui. A questão é a 961 do Livro dos Espíritos. Ele começa assim: qual o sentimento? E aí, vamos nos colocar dentro dessa pergunta, e aí vocês vão, como que eu poderia dizer? Responder assim, de tampo. Como eu aprendi no livro da Adriana, né, Nem Tudo é Karma, o primeiro pensamento é aquilo que nós somos, não é isso, Adriana? Então, vamos lá, hein? Vou contar com vocês, eu vou ler aqui no chat o que vocês vão escrever. Então, vamos lá. A pergunta é: qual o sentimento que domina
a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Então, respondam. A Jeane já colou a pergunta lá, né? O que domina? Ó, Mônica, temor. Bruno, dúvida, temor. Opa, esperança, o temor. O temor está ganhando até agora, hein? Opa, mais uma esperança, esperança, dúvida, temor, temor. Não, Jussara, arrependimento não está nos 3 itens, Jussara. Não mela brincadeira, não. Ah, mas daí eu ia colocar desespero. Aí já está falando de desespero. Esperança. Ah, muito bem. Depende da pessoa. Muito bem, Francisco. Mas só pode ter essas 3 coisas. Kardec fez a pergunta para os espíritos. Eu estou perguntando para os espíritos encarnados conosco agora aqui. O temor, a dúvida ou a esperança? Olha lá. Tânia botou esperança aí, Francisco. Jussara, temor. Então tá. Agora eu vou falar a resposta que os espíritos falaram. Então, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Então, eles responderam de uma forma muito simples, mas, porém, para mim, é uma forma muito profunda. A dúvida, né, o sentimento da dúvida vai brotar no coração dos céticos, né, dos céticos. O temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Então, ou seja, aonde nós estamos nessa tríade de palavras? Será que nós estamos esperançosos por tudo aquilo que nós... E aí vamos pegar o ensinamento do mestre, né? Cada um será dado as nossas obras. No final das nossas obras, nós estaremos como? Em dúvida, temor ou esperançosos? Por quê? A dúvida, aí eu fiquei imaginando, para a pessoa que na época, né, do Livro dos Espíritos, onde ele começou a ter-se um movimento muito grande ali na Europa, né, do pensamento positivista, do pensamento materialista. Então, ou seja, essa questão do ceticismo, do ateísmo, de não se acreditar num Deus, então imagina essa pessoa no finalzinho ali, eu construindo o pensamento de como chegariam esses, e será que o que me espera? Será que é realmente o fim de tudo aquilo que eu construí, seja coisas boas ou coisas ruins? Então, estou imaginando essa pessoa ali nesse sentimento, incluir neste pensamento. E depois, o temor, sim. Depois que a gente compreende, principalmente nesse momento nosso, que a gente já tem um Livro dos Espíritos, a gente já assistiu 15 palestras, e eu começo a refletir sobre minha vida, e começo a olhar as coisas que eu não fiz, as coisas que eu poderia ter feito. Então, realmente, eu posso ser temeroso em saber o que me espera agora, né? Será que tudo que eu construir, que base eu terei? Né? Já que eu descobri, né? Estou imaginando eu desencarnando amanhã, falei hoje sobre penas e gozos, e é aqui que eu vou, que pena, que gozo eu terei. E a esperança nos homens de bem, porque todos nós que estamos aqui hoje, reunidos, estudando, praticando o melhor de nós, compartilhando aquilo que nós temos, com muito amor, como a gente recebeu ao longo desses últimos meses, aí, desde o início da pandemia, quanto amor em forma, aí, amor materializado mesmo, através das doações, através do carinho de todos os nossos contribuintes na fraternidade. Então, sim, eu vou ter esperança de que algo bom possa estar a vir ao meu encontro na minha volta ao plano futuro. Porque, na verdade, quando Kardec escreveu esse livro e que a gente lê esse capítulo, né, escreveu o Livro dos Espíritos, esse capítulo especial, o que vai estar em voga nada mais é do que o resultado de nossas escolhas. Nós já falamos aqui em outros cursos sobre karma, nós já falamos sobre
planejamento reencarnatório, sobre como que as coisas acontecem. Então, a gente sempre volta falando do plano espiritual para o plano, como que eu posso colocar? Para o plano material. E agora nós estamos construindo, nós iremos colher no plano espiritual também o fruto dessas ações, e aí realmente vale aquilo que Jesus nos trouxe, que o verdadeiro tesouro não é aquele que nós cultivamos aqui na terra, é aquele que nós carregamos. Então, Jesus já dava todo indicativo para onde nós levaríamos, que tesouro nós vamos levar junto conosco. Não aquele tesouro que foi colocado materialmente, aquilo que a gente construiu de forma merecida, através do nosso trabalho material, mas aquilo que nós evoluímos através dos nossos estudos, que nossa moral, esse é o verdadeiro tesouro. A Adriana escreveu assim, ó, e é engraçado, pensei na esperança, porque apesar de saber dos meus erros, tenho esperança na misericórdia divina. É, todos nós, né, pedimos, ó Senhor, vamos aí, com calma, vamos vamos devagar que com andor que o santo é de barro, não existe um ditado assim, né? Então, vamos com calma, meio que eu estou aqui aprendendo ainda. Mas esse é um dos pontos que Kardec traz para a gente, que é muito interessante, que ele traz exatamente nos permite verificar que Deus é sempre misericordioso, que Deus sempre é bondoso, porque aonde que expressa essa bondade? Porque vamos pensar, já vi, tá, Sussu? Só para me terminar esse raciocínio. Seria muito injusto a gente passar por uma vida e olhando o que nós aprendemos como cristão, que nós teremos uma vida eterna, e ter uma vida eterna com base, vamos imaginar, cometi talvez um grave erro na minha vida, e por causa de um grave erro durante toda a minha existência, eu ficarei, como as meninas estavam brincando nisso, né? Ardendo no mármore para a vida eterna. Então, seria muito injusto. Então, Deus é bondoso porque nos dá sempre a oportunidade, não importa em que momento da vida nós falhamos, Ele nos vai dar a oportunidade de reparar. Sim, Sueli. Eu coloquei o temor, mas lendo o que a Adriana colocou, eu sempre acredito na misericórdia divina. Só que, quando a gente pensa no nosso dia a dia, e que muitas das vezes a gente acha que a gente já amansou alguma das nossas situações, a gente se depara com ela ali muito escancarada, dependendo da circunstância. Então, vamos supor que eu, na hora do desencarne, por algum motivo que eu esteja vivendo e que não esteja dando conta, eu vá ali, vamos dizer assim, deixar um pouco daquilo que a Rosânia mesmo fala, a coleira afrouxa e a coisa desanda um pouco. Claro que a misericórdia vai estar nos dando o suporte, só que o temor é que eu vejo depois que eu termino a confusão, eu falei, agora? Porque de qualquer jeito, eu fiz uma ação e tenho uma reação. A misericórdia de Deus, ela vai nos cuidar? Sim, mas nós temos responsabilidades nas nossas, né, atitudes. Então, é por isso que eu coloquei o temor, mas eu quero me agarrar lá no que a Adriana falou, da misericórdia e da esperança. Me perdi aqui no botão de voltar. Mas é assim, Sueli, todos nós, né, na verdade, a gente fala assim, pelo menos por mim, eu sempre temo a morte em função daquilo que a gente desconhecia, né? Então, o homem teme aquilo que ele não conhece. Então, quando a Adriana disse lá no início, né, da palestra do Consolador,
falou dessa verdade, né, da forma como isso veio para todos nós, essa base que nos vai dar essa esperança, né, de vivermos dias melhores no futuro. Então, a gente teme aquilo que não desconhece, mas à medida que a gente conhece, a gente deixa de temer, mas também aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente não pode, em nossa defesa, dizer que a gente não conhecia. Então, todos nós já somos um pouco conhecedores, apesar que conhecer não é o mesmo que praticar, né? Porque primeiro a gente conhece, aquilo vai bater na nossa cabeça. Então, a gente já escutou muitas vezes, né, que a gente aprende no plano espiritual, vem para o plano material, para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, como eu acho que eu escutei hoje, né, vem com um esquecimento pedagógico, né? Então, nos dá a liberdade de não ficar lembrando de tudo aquilo que nós fizemos de errado nas vidas passadas, então nos dá a liberdade de realmente iniciar uma vida nova, mas hoje nós temos consciência que, apesar do nosso véu do esquecimento, nós temos dentro de nós o nosso espírito que é eterno. Então, todas as nossas vivências passadas, elas permanecem aqui, todas as nossas experiências. E hoje eu escutei um negócio que até então eu não tinha feito essa distinção. Em algum momento desse capítulo, ele fala que Deus nos inspira, e aí a pessoa que estava falando, é um conceito dela, não lembro o nome da pessoa, que eu li, falava da distinção entre inspiração e intuição. Intuição. Que a intuição, ela vem do nosso espírito, vem de nós. A intuição é o nosso espírito falando com nós. E os espíritos nos inspiram. Eu achei esse conceito legal, trouxe para que a gente possa refletir. Não acho que seja a verdade dele, eu estou refletindo, mas convido a vocês também a refletirem sobre isso, sobre nossa inspiração, sobre a nossa intuição, porque independente de onde veio, se é de nosso espírito ou dos espíritos, serão intuições que vão fazer com que a gente passe pelo nosso crivo moral, e como a gente já estudou a respeito, né, de que tipo de informação é chegada até a gente, que nos oriente a seguir este caminho com muito amor, com muita responsabilidade, esse caminho que nós viemos aqui buscar. Então, voltando, né, ao assunto de nossas penas e dos nossos gozos futuros, né? Então, o que acontece? A gente vai caminhando nesse sentido das penas e dos gozos. O que vai acontecer? Quando a gente chega no outro plano, que a gente chega no plano material, né? Ele tem uma parte que ele fala sobre, aí a gente estava falando Adriana falando da misericórdia de Deus, né? Ele fala da interferência de Deus sobre as penas e sobre as penas e os gozos futuros. E aí, né, ele nos traz o seguinte, que Deus tem as suas regras. Então, Deus se preocupa com todos nós. Então, até feito uma pergunta, poxa, mas Deus vai se preocupar, Deus é tão grande, vai se preocupar com nós, somos tão pequenos. Então, os espíritos respondem que Deus se ocupa com todos os seres que ele criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua vontade, para a sua bondade, então, pela essa misericórdia de Deus, né, que a gente está se agarrando, como a Adriana trouxe, é pequeno demais. E depois é perguntado, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Então, ou seja, né, estou imaginando Kardec fazendo a pergunta. Então, Deus fica ali vigiando cada um de nós aqui, e anotando no caderninho, né? Ó, o Léo fez isso aqui certo, fez isso errado, isso errado, isso errado, é errado, eu faço mais coisa errada que é certa, muitas vezes, né? Então, vou ter que punir ele nisso, nisso, nisso. Esses atos não seriam insignificantes para a maioria? Essa é a pergunta que é feita a Kardec. E ele nos diz o seguinte, que Deus tem as suas leis e a regem em todas as nossas ações. Se violais
a lei, a culpa é nossa. Então, ou seja, ali nós temos assim, né, um processo decisório, né? Tem lá, tem a lei de Deus, violou? Sim. Aí o que vai acontecer? Eu vou precisar de agir. No próprio Livro dos Espíritos, na questão 64, 964, ele traz uma história que conta mais ou menos assim, que vai permear a nossa continuidade. Que um pai deu um filho educação e instrução. Então, não é isso que nós estamos recebendo de Deus? Né? Através, hoje, do Consolador, está nos dando educação e instrução. Esse vai ser o meio que vai nos guiar. Depois, ele nos deu um campo para que o cultive. Então, ele vai e diz, ó, aqui está a regra, que vocês vão ter que seguir. Aqui estão os seus instrumentos, estão os seus maquinários, tudo aquilo que for necessário para que você faça com que esse campo assegure a tua existência. Então, ele vai dizer para a gente, ó, te dei instrução, é o nosso Consolador, é o Livro dos Espíritos, é tudo isso que tem sido produzido ao longo do tempo. Talvez não possa dizer também, só o Livro dos Espíritos, tantas outras verdades, que na verdade todas elas nos conectam, né? É esse caminho de unicidade ao Pai, e você compreendeu. Se você seguir isso aqui, ó, vai dar tudo certo. Agora, se você desprezar isso, vai fazer o quê? Você vai morrer de fome, porque a terra não vai produzir. Então, o que Deus nos dá? Aquilo que é o que nós aprendemos que é mais valoroso para nós, que é... Sueli, você sabe responder? Hã? O livre-arbítrio. Não é isso que a gente sempre fala, que o bem maior do nosso Pai é o livre-arbítrio? Não, Adriano? Mas né? Essa é a nossa joia da coroa, né? O poder de escolha. A gente aqui enfia o pé pelas mãos, a gente ainda não sabe escolher direito, a gente vai vivenciando esses aprendizados. Mas é isso que vai nos aguardar. O que eu fiz? Deus nos deu todos os mecanismos, deu as instruções. Pode falar, Sueli. Não, sabe por que eu não quis responder? Porque eu lembrei do meu genro ontem, que ele falou para mim, que ele fica me gozando, que ele falou que livre-arbítrio é uma armadilha. Então, quando eu lembrei, eu fiquei quieta. Ele falou, esse tal de livre-arbítrio de vocês aí, isso é uma armadilha, sabe? Que Deus fez com vocês para ele sair de bonzinho e vocês saírem de culpado. Olha quanta sabedoria nessa fala do seu genro. Eu não vou responder hoje, não, porque ele hoje me atochou em mim. Entendeu? Mas é verdade, né? Se a gente para poder pensar assim, poxa, ele me deu o poder de escolher, só que eu não sei nem para que escolher, né? Se a gente for fazer a alusão, né? A gente coloca lá, como o Odomar disse na palestra de sábado, quem estava no salão, né, pôde presenciar, ele falou assim, poxa, nós somos crianças ainda nesse caminho, então criança ainda não sabe escolher direito, tem que ter alguém que vai escolher para a gente. Mas Deus fala assim, não, tu vai aprender, e nós estamos aqui nessa caminhada, né? Mas ele é muito bondoso. Por quê? Porque ele não nos deixa sozinhos nesse processo de escolha. Ele deixou a gente sozinho? Em nenhum momento. Desde lá de trás, desde que nós chegamos aqui, desde que ele criou a gente simples e ignorante, ele foi fazendo o quê? Foi colocando ao nosso lado pessoas, nossos irmãos, que já passaram por aquilo que nós passamos, dizendo, meu filho, vai por aqui, tá vendo? Esse aqui é o caminho, vai, se você fizer assim, vai dar desse jeito. É o que está bem escrito nesse texto de Kardec. Por quê? Ele nos dá a instrução. Apesar do livre-arbítrio que nós temos, ele diz, meu filho, está aqui, se fizer assim, vai dar esse resultado, se você não fizer desse jeito, vai dar outro. Nós que somos teimosos. Né? Depois de todo esse ensinamento, ele envia, né, Jesus, nos enche de amor, nos enche de carinho, nos mostra como nos reconectarmos a essa fonte criadora, divina, preparando todo o terreno, deixou ali de uma forma simples para aquela época e simples para a gente até hoje os ensinamentos através das parábolas, mostrando exatamente, deixando os instrumentos e a educação para que a gente possa colher, né,
gozos futuros. Sim, Adriana? Bem, como é nosso costume a gente poder falar tudo que foi colocado no chat a título de informações, aquela observação que eu acabei fazendo realmente criou um certo tumulto, e algumas pessoas concordaram comigo, outras não, outras concordaram com a Su, mas no final das contas, eu acho que eu vou pelo ângulo do Francisco, quando ele diz que isso vem de cada pessoa, porque no fundo, a gente bota a esperança, o temor, tudo junto e segue em frente, né? Então, eu acho que eu vou pelo Francisco e dizer o seguinte: eu escolhi esperança, mas segue em frente, porque vai tudo junto no processo. Mas, fora disso, nós também temos uma observação, né, que a Jane ela extraiu da questão 964, que eu acho que é interessante a gente ler, que é: Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então, foi a parte que a Jane ela colocou aqui no nosso chat. Você quer comentar sobre isso? Eu tenho só uma perguntinha depois. Não, mas assim, essa fala final, né? Deus faculta sempre ao homem conceder novas existências, é tudo assim. Esse é como se fosse realmente o fechamento de tudo aquilo que a gente vem estudando ao longo desse curso, que é exatamente a oportunidade de sempre recomeçar. Acho que nisso a gente consegue realmente enxergar toda a bondade, toda a misericórdia e a justiça divina. Porque seria muito injusto se não nos dessem a oportunidade de reconhecer esse erro e reparar esse erro depois. Eu posso, e muitas vezes pode acontecer, o pensamento materialista pode nos levar a crer, de que se encerra, tudo é material, e eu passei uma vida toda à margem do amor de Deus, e vamos imaginar, cheguei no final da vida, puxa, e aí, agora que eu encontrei Jesus, né, a gente fica brincando, né, e tudo se acaba. Ou então, puxa, eu errei, fui um errante a minha vida inteira, agora eu consegui enxergar o meu erro e não vou ter tempo de reparar? Onde estaria o amor de Deus, aquele amor que Jesus nos ensinou? Seria injusto, seria um fator que sempre existe na criação da criação do nosso Pai, o equilíbrio. Não estaria equilibrada essa balança, porque eu não teria opções de reparar. Então, essa faculdade, né, essa opção que Deus nos dá de sempre recomeçar é a nossa maior dádiva. Pode fazer a pergunta. Diante dessa misericórdia de Deus, ele realmente se ocupa com cada uma de suas criaturas? Sim, se preocupa com cada uma das suas criaturas, e Jesus disse isso em algumas de suas falas ao longo dos evangelhos, né? Sobre a parábola da ovelha perdida, ele fala isso sobre no filho pródigo. Então, ou seja, são ensinamentos que ele está exatamente trazendo à nossa consciência essa relação. Se Deus que é amor, então eu vou me apropriar da parábola do filho pródigo. Se nós temos ali um pai material que ama o seu filho, né, parte pelo mundo. Quantas vezes a gente chega para Deus: ó, Deus, me dá aqui minhas coisas, eu já cansei desse negócio, deixa eu viver minha vida aqui. Como disse ele, eu não quero saber de negócio de livre-arbítrio, né? Eu não quero saber, vou viver a minha vida. Então a gente vai. Então, e se esse pai aceita aquele filho com todo amor, com toda felicidade, simplesmente para o filho voltar para casa. Então, ou seja, o filho volta ao aprendizado. O filho reconheceu na parábola que até os porcos eram melhor tratados na casa do pai dele do que nisso. Eu aprendi, vivenciei aquilo que eu precisava e agora eu vou voltar. Se aquele pai se alegra, você imagine o nosso pai, que é só amor, só bondade, só criação, só que é o bem de todas as suas criaturas. Então, essa proximidade, como ele se preocupa com cada uma das suas criaturas.
quando ele instituiu as suas leis perfeitas, que nós já estudamos em curso passado e com certeza vamos estudar pelo resto das nossas vidas. A gente ainda não vai compreender a dinâmica e a infinita, ou isso é o infinito amor na construção de cada uma dessas leis e como elas se interagem o tempo todo para nos proporcionar uma coisa. Eu tenho anotado aqui que eu achei muito bonito que fala nesse capítulo. Deixa eu procurar aqui nas minhas anotações, que ela foi proferida por Paulo, que ele fala assim, ó, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Eu achei isso muito profundo quando Paulo fala isso, e ele fala isso, acho que numa parte de uma resposta na questão 1009. Ele fala em relação a se as penas seriam eternas. Então, seja, se nós caminharmos, se nós gravitarmos todos para a unidade, né, para voltarmos todos em união ao nosso Pai, que pai que não quer dar atenção a cada um dos seus filhos? Que pai não quer proporcionar a ele todas as oportunidades? Porque quando o filho pródigo retorna, o que o pai está dando para ele, além de se alegrar? Uma nova oportunidade dele colocar em prática, ali, na sua continuidade, tudo aquilo que ele aprendeu quando ele estava fora, quando ele estava no caminho errante. De administrar os seus bens de uma forma diferente do que ele administrou. Então, isso é o quê? É o amor. Então, a gente consegue reconhecer esse amor do Pai dessa forma, diante de todas essas oportunidades que nós temos. E aí, quando a gente volta para o plano espiritual, que a gente vai ver lá se nós vamos, por onde nós iremos caminhar, e aí voltando ao processo, né? Se eu violei a lei, eu vou ter que corrigir, eu vou ter que entrar nesse caminho. E aí, quando eu olho alguém que já aceitou essas leis, ele já caminhou um pouco, aquilo pode me gerar um pouco de sofrimento. De eu olhar aquele processo e dizer, poxa, eu poderia estar lá e estou aqui. Aí entra novamente a bondade. Então, ok, vou te dar mais uma oportunidade para você fazer como o outro fez, para que você, na próximo estado, você possa ter a esperança de dias melhores. Está aí o grande amor do Pai em relação a tudo isso. Então, assim, ele cuida muito de todos nós, né? Então, ele vai falar, né? Então, nós teremos ali sobre este processo, como que eu poderia dizer, né? A natureza da pena, que natureza eu vou ter, né? De pena ou gozo, eu vou ter de felicidade, eu vou ter de sofrimento. Mais uma vez, cada um segundo as nossas obras. Se eu produzi alguma coisa, se eu auxiliei aquele que está ao meu lado verdadeiramente, eu vou ter uma estada feliz. Se eu não fiz, se eu contrariei essas regras, sim, eu vou passar por um momento de incompreensão sobre aquilo. Eu vou olhar e entender por que aquele está assim ou que está assado. Então, eu vou fazer o quê? Muitas vezes, eu vou entrar em sofrimento. Por quê? Porque eu não consigo compreender tudo isso. Então, lá nesse processo de pena, ele vai falar também sobre o sofrimento desses espíritos, né? Por que são os espíritos, e aí que eles chamam de inferiores, que são aqueles espíritos que não alcançaram esse nível de perfeição, né? Não vou dizer nem de perfeição mesmo, mas de caminhada. Por quê? Porque eles serão o quê? Essa causa vai ser proporcional ao seu nível de inferioridade, né? O nível, ou seja, o nível de desconhecimento, de distanciamento da execução das leis divinas. Assim como os gozos são da superioridade, ou seja, de quanto mais eu me aproximo daquilo dessa instrução que Jesus, que o Pai nos deu de como usar os seus instrumentos. Então, o sofrimento vai estar nisso, sobre aonde eu vou estar. Se eu me afastei muito, então, em tese, eu vou ter mais sofrimento. Se eu me aproximei mais feliz eu estarei, porque eu estarei aproveitando, colhendo os frutos daquilo que eu plantei.
Então, os espíritos bons, eles estarão sempre nos auxiliando. São os emissários do Pai para fazer com que a gente consiga construir essa relação melhor, essa relação com nós mesmos. Sim, Adriana? Dentre tudo que você já falou, você poderia acrescentar um pouco mais? Porque a pergunta foi: o que são essas penalidades mencionadas no título dessa palestra? Esses gozos e penas futuras. Penas e gozos futuros. Essas penalidades nada mais seriam, vamos imaginar, Deus nos traz as suas leis. Toda vez que a gente contraria essa lei, a gente gera um desequilíbrio. Como fosse, né? Lembrando lá, desequilíbrio na força, né? Então, se a gente causa um desequilíbrio, nós vamos precisar fazer um reequilíbrio nisso. Então, vou usar de um simples exemplo. Eu passei a vida toda um homem de muitas posses, muita riqueza, mas não administrei. Eu não auxiliei quem me pediu, eu utilizei esse dinheiro de uma forma errada, eu corrompi as pessoas, eu utilizei simplesmente todas aquelas bondades materiais do qual eu recebi de forma errada. O que vai ser a minha pena? Eu vou chegar lá no plano espiritual, eu vou olhar aquilo, vou ver que eu fiz errado, eu vou me arrepender e vou ter que fazer o quê? Me reequilibrar com aquele título. Possivelmente eu vou vir numa situação aonde eu vou ter que batalhar mais para poder ter dinheiro, eu vou ter que fazer alguma relação com isso. Então, a pena, ela vai dar do quê? No sentido de o quanto tempo eu vou ficar sofrendo por aquilo que eu tomei consciência de que fiz errado. Então, a pena que se fala sobre está ligado a isso, a esse tempo de sofrimento depois que eu me descubro um ser errante. Sim, Sueli. Eu não sei se todos têm o hábito de ver ou já conhecem o Ricardo de Mello, que faz a pílula do Evangelho. E ele tem uma fala que eu acho muito interessante, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nessas penas e gozos, nada mais é do que aquilo que eu faço, de bom ou não tão bom. Eu não tenho como atribuir isso a outro, ou a Deus, ou a alguém que fez eu, por algum motivo, fazer o que eu fiz, porque eu tenho escolhas. Então, quando eu estou nesse caminho no plano espiritual, por mais que algumas pessoas fiquem temerosas, como a Adriana mesmo falou, a misericórdia está o tempo todo, assim como está aqui no plano material, ao nosso lado, porque nessa herança que a gente construiu, sempre teremos do lado alguém que, até mesmo com seu exemplo, vai nos ajudar a mudar um pouco esse caminho. Não é verdade? Vamos Sim. dizer que uma pessoa que não é muito dada a estar como nós e como os muitos que buscam uma casa, um estudo, mas, independente disso, na vida, estará trilhando com ela, quando, em vez, ali alguém que ela, na observação, ela fala, olha como é que aquela pessoa age, olha, se olhando para dentro, olha o que eu estou fazendo. E ali já é o quê? A misericórdia trazendo a ela a oportunidade da reflexão, da mudança, dela olhar que tem a possibilidade de. Então, de verdade, a misericórdia, ela está o tempo todo a nos amparar, independente do que fazemos de bom ou não tão bom. Só que precisamos trabalhar, não é só olhar, é olhar e praticar, né? Sim. Como nós estamos refletindo desde o início, é o fruto das nossas ações. Então, a gente fala como pena no sentido de uma penalidade, como Deus fosse, talvez, pena aliada a um castigo.
Mas Deus não está castigando nenhum de nós. Nós só estamos colhendo o fruto da nossa plantação. O fruto de não nos aliarmos às suas leis. Mas isso não é um castigo, isso é só uma consequência. Tem pergunta, Adriano? Ainda vinculada àquela pergunta que foi feita sobre as penalidades mencionadas no título, se está vinculada ao sofrimento essa pena, porque você tinha feito essa menção, mesmo que a pessoa esteja errada, se ela não entender esse erro, não sofreria. Então, não haveria pena? Repete de novo, eu não entendi. Tá, eu vou escrever do jeito que está aqui. Se está vinculada ao sofrimento essa pena, mesmo que eu esteja errada, se eu não entender que eu errei, não sofreria. Então, não haveria uma pena para o meu caso em que eu errei? A questão toda é o seguinte, que a gente fica, negócio a pena está ligada ao sofrimento porque a gente se sente culpado. Então, o culpado, ele sofre em função daquele desconhecimento. Mas se eu não achar que eu errei, mesmo eu errando, o que vai acontecer? Eu vou ficar numa fase estacionária. Eu vou não evoluir. Posso estacionar, não reconhecer. Como tem muitos dos nossos irmãos que praticam atos pensados e não se acham que estão fazendo algo errado. Eles ficam por esse tempo. Mas vai chegar um momento que ele vai despertar, porque Deus aguarda o despertar de todos nós. Então, mesmo eu achando que eu não fiz, eu cometi algo contra a lei, porque eu, Léo, posso achar dentro da minha verdade que eu não fiz nada de errado. Mas a lei, ela rege a todos nós. Ela é independente daquilo que eu acho e daquilo que eu não acho. Então, eu vou ter que, em algum momento, vou ter a oportunidade de tomar consciência e, a partir disso, eu vou agir. Então, eu posso não achar que eu estou em uma pena. Como eu disse, a gente está ligado apenas em relação a que seja um castigo. E, na verdade, não é um castigo, ele é só uma consequência daquele ato. Então, por mais que eu ache, que eu acredito que aquilo que eu fiz não contraria, sim, a regra está lá. Não existe, de Deus não existe como nas nossas leis, e aí nós temos aqui advogados na sala, Adriana, não sei se tem quem mais é advogado aqui, mas na nossa lei cabe o quê? Interpretação, não é isso? A gente não acha brecha, mas na lei de Deus não existe brecha, não existe direito à interpretação. Está escrito e vai acontecer. Então, eu acredito que seja dessa forma. Tem mais perguntas? Antes de eu fazer a pergunta, eu só poderia fazer uma consideração. Claro, você falou sobre a ideia de você estar estacionado em razão dessa falta de entendimento do seu erro. Uhum. A gente poderia, pelo menos, relembrar que a gente nunca fica estacionado efetivamente porque a gente está aprendendo outras coisas, porque senão fica aquela sensação, né, de que você parou ali, mas você não vive só aquela experiência, tem tantas outras que vão fazer você progredir. Estaria correto? Não, tá certo. Inclusive, tem uma pergunta, a 995, que mais ou menos se encaixa sobre este assunto, que ele fala assim, haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? E aí, os espíritos respondem, há espíritos que não se ocupam de nada útil. Não estou dizendo que é aquele caso, estou dizendo só a resposta. Estão na espera, mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso, neles o progresso na verdade, aqui pode é meu, né? Neles o progresso se manifesta pela dor. Então, seja, mesmo que eu esteja nesse estado, eu estou aprendendo, mesmo que eu tenha que aprender por um processo que venha através da dor. Então, como você mesmo disse, nós não estamos estacionados, porque como as leis, elas não são executadas em ordem sequenciais, mas e sim simultaneamente, eu estou tendo várias leis que vão me proporcionar outros aprendizados. Então, eu tenho a lei da convivência, eu tenho a lei da conservação, eu tenho a lei da destruição, que vai vir para poder destruir conceitos, que vai vir para poder fazer tudo se renovar.
Então, elas estão ao tempo todo se misturando, elas estão o tempo todo atuando em paralelo, exatamente para que a gente não fique estacionado. Então, você bem lembrou, a gente nunca fica realmente parado sem aprender nada, nós estamos aprendendo algo o tempo inteiro. A Claudine gostaria de comentar. Só pedindo desculpas, a pessoa que me fez a pergunta, eu vou deixar a Claudine entrar na frente, tá? Me perdoe, mas eu vou deixar. Só para complementar, se for possível, porque me lembrou agora a resposta aí do colega, né? No sentido da pergunta que foi feita, se eu não estou preparado, se eu ainda não consigo ter consciência do meu erro, então como que eu, né, poderia ser punido por algo que eu não compreendo como errado? Foi mais ou menos isso que eu entendi a pergunta. Então, o Léo colocou realmente de uma forma muito bacana. Só que aí, eu lembrei de várias situações que eu vejo ocorrendo no dia a dia, quando, muitas vezes, nós não compreendemos o motivo atual dos nossos sofrimentos. Então, com certeza, nós não pagaríamos ou não teríamos a nossa correção por fugir à lei naquele momento, porque naquele momento a gente não compreenderia. A correção talvez não chegue naquele momento. Mas, atualmente, ocorre o quê? Muitas vezes a gente se pergunta, gente, mas por que eu estou sofrendo tanto agora se eu não fiz isso? Por que eu estou passando por isso se eu não me lembro de nada do que eu fiz para estar merecendo isso agora? Então, eu acredito que muitas das nossas dores, das nossas mazelas cheguem agora por coisas que nós fizemos lá atrás, até mesmo em vidas anteriores. Só que agora sim, nós temos condições de aprender com aqueles erros do passado. Então, não sei se eu estou correta nisso, mas eu prefiro compreender dessa forma. Obrigada. Estou no mudo. Assim, é válido o que você nos trouxe, porque realmente o sofrimento, seja ele aqui no plano material, seja ele lá no plano espiritual, ele vem como um agulhão para nos despertar. Então, eu posso não ter consciência de onde está vindo. Na verdade, a gente nunca tem certeza se o que eu estou sofrendo agora é fruto de uma planta. Aí eu estou falando enquanto encarnado, porque depois que eu volto para o plano espiritual, isso tudo mistura de novo, né? Porque é fruto de todas as minhas existências. Mas enquanto eu tenho somente a consciência de encarnado, protegido por esse véu pedagógico, né? Ele nos traz. Eu não sei se isso que eu estou sofrendo hoje é fruto de algo que eu fiz numa encarnação passada, ou se foi algo que eu plantei nessa vida. Muitas vezes a gente atribui sofrimentos à vida passadas, mas isso é fruto das escolhas que nós fizemos nessa vida. Nós estamos o tempo todo replantando. Então, a gente não está só colhendo coisas das nossas últimas vidas, mas nós estamos também colhendo aquilo que nós plantamos nessa. Então, a gente vai adquirindo consciência e, à medida que nós aumentamos a nossa consciência, a gente compreende mais. E aí pode ser que, em alguns momentos, a gente começa a ver que algo começa a ser muito repetitivo, é porque eu tenho um aprendizado, se eu preciso ser reequilibrado, essa questão da oportunidade da nossa reencarnação. Mas olhar o sofrimento com os olhos de que eu sou o único responsável por ter construído tudo aquilo, faz com que a gente se liberte e que a gente comece a se convergir para realmente se reparar, para o processo de arrependimento e reparação. Sim, Adriana. Essas penas e gozos futuros poderiam ser interpretados como futuro nesta vida encarnada ou futuro no plano espiritual, outras vidas? Eu vou responder com a pergunta que fizeram a Kardec. E pergunta assim, já desta vida podemos ir resgatando as nossas faltas? É a questão 1000. O número até bonito, 1000, né? Então, seja, sim, reparando-as. Essa é a resposta da espiritualidade. Mas não creio que as resgatarei mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas, ou que possuídes depois que morreis, quando nada mais precisais.
Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre é fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando serviço, apaga mais falta do que o silício suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Então, ou seja, tudo que vai acontecer nas penas futuras são exatamente começados a plantar nelas. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo que eu estava discutindo eu e ele aqui em casa ontem sobre isso. Nós estamos hoje, estamos passando por um momento de pandemia, muita coisa aconteceu, a gente viu que se planejar a muito longo prazo, né? Pensar muito para frente, a pandemia veio e mudou tudo isso, então hoje nós estamos vivendo cada dia com mais responsabilidade, mas também nos dá um horizonte de que as ações que nós vamos tomar hoje vai refletir no amanhã. Então, vou dar exemplo novamente da pandemia. Por que tinha que se ter todo esse cuidado, né, de usar máscara, de usar álcool em gel? Então, seja, para que outras pessoas não se contaminassem, para que a gente conseguisse reduzir. Então, isso é o quê? São as minhas ações agora que vão refletir no futuro. Vou usar tudo isso, vou me distanciar para quê? Para que não haja muita contaminação, para que no futuro todo mundo tenha acesso. Então, são todas essas opções. Ou seja, nós estamos o tempo todo plantando para a nossa colheita. Se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente hoje, a Terra vai cada vez se degradar mais. Apesar de ser um organismo vivo, a nossa responsabilidade de cuidar desse organismo vivo, assim como a gente cuida de uma planta em nossa casa. Se nós não cuidarmos, ela vai perecer. É o nosso cuidado. É a vida futura desse ser que está sobre o nosso cuidado. Então, as penas e os gozos futuros, eles já começam agora nas nossas vidas. Então, à medida que nosso nível de consciência ao aumentando, aumenta a nossa responsabilidade. Por quê? Porque eu já sei. Eu não posso mais me desfazer desentendido, até porque o tempo já é passado, né? Jesus já não está... Quando ele veio 2000 anos, já está falando que o tempo já era chegado, o tempo está correndo rápido. E se nós olharmos, hoje o tempo passa muito mais rápido, possivelmente, do que na época de Jesus. Se a gente pensar, poxa, tem 2 meses nós começamos esse curso, parece que foi ontem. Nós já estamos... Faltam 2 meses para o final do ano, já se passaram 10 meses, o início do ano foi muito bem. Por quê? Porque hoje a nossa melhoria, se despertar, ele precisa ser mais rápido. Por quê? Porque o planeta, todos nós precisamos uns dos outros voltados para esse ideal. É somente quando mais pessoas estiverem convergidas, melhor vai ser essas questões dessas plantações e dessas colheitas futuras a nível de sociedade. Individualmente, respondendo, sim. Tudo isso eu não preciso esperar para poder colher isso na minha vida pós-desencarne, na minha vida, à medida que eu volto ao plano espiritual. Eu já começo a colher isso imediatamente em nossas vidas. Mais perguntas? A pessoa afirmou, talvez essa pergunta seja meia óbvia, mas essas leis divinas seriam aquelas provenientes da Bíblia? Nós viemos ali, né, nós recebemos os 10 mandamentos. Está ali, todo o resumo das leis divinas. Nós já até estudamos, né? Tivemos um curso falando sobre os 10 mandamentos. Então, realmente, ela vem ali da Bíblia. Vem ali, Deus nos deu através de Abraão. Então, ou seja, ela vai estar na Bíblia. Se a gente for reparar, os que tem nos 10 mandamentos, se a gente for pegar várias outras obras de outras, nós vamos reconhecer aqueles mandamentos inclusos em outros ensinamentos, em outras passagens que não advêm simplesmente da Bíblia ou do cristianismo, mas a humanidade toda recebe. Então, se a gente for olhar cada uma das culturas, cada um vai mostrar exatamente o comportamento, como que nós devemos seguir, para onde nós devemos caminhar. Então, assim, para nós cristãos, está ali escrito na Bíblia aquilo que nós precisamos seguir. Está ali, vamos botar assim, facilitado pelo Mestre Jesus, através dos seus ensinamentos, quais são as ações que nós devemos tomar, para que caminho nós devemos seguir, como nós devemos nos comportar com nós e com o próximo. Né? Ele resumiu lá, né, todos aqueles 10, depois ele transformou ali em 2, né, que é
amar a Deus sobre todas as coisas, e depois, quem pode me ajudar? Fala igual quando eu estou no salão, né? Quem aqui responde? Ninguém respondeu, né? Vai, responde, Adriana. Ao próximo, como assim mesmo? Muito obrigado, Sueli, muito obrigado. Então, muito bem, senhor Antônio, o próximo. Então, é exatamente isso. Então, está ali, está escrito os mandamentos ali, muito claro. Jesus, em sua passagem, ele demonstrou através das suas ações. Então, Jesus, ele orava, ele vigiava e agia. Então, ele mostrou através não só dos seus ensinamentos, mas principalmente através do seu trabalho, das suas ações, do seu exemplo, como exercitar essas leis. Como colocar em prática esse amor ao próximo, sem a gente olhar quem, esse sentimento, não só o sentimento da paternidade divina, né, do Pai para conosco, mas verdadeiramente o nosso sentido de irmandade, o nosso sentido de irmãos, de família universal. Tanto que ele, contrariando a todos, passava por cima do costume, curava no sábado, curava no domingo, curava qualquer pessoa, desmistificou esse conceito, né, de que daquele Deus que era lá atrás, que era um Deus que foi criado muito ali, a imagem, tem esqueci o nome de um filósofo, acho que ele era, não sei se ele é discípulo, sei lá, de Engel, né, que foi um Engel, sei lá, de um materialista muito ferrenho, que ele falava assim, que na Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Só que quando ele olhava o princípio, né, do Antigo Testamento, ele via que, na verdade, Deus que era a imagem e semelhança do homem, porque era um Deus vingativo, era um Deus cruel, um Deus que punia até a terceira geração dos filhos. Então, Jesus veio resgatar tudo isso e dizer que, se ele lesse o Novo Testamento, ele não ia simplesmente pegar essa afirmação, porque Jesus nos apresentou que Deus, um Deus misericordioso, um Deus que curava indistintivamente, um Deus que estimulava a nossa fé, porque nós vemos vários relatos durante a Bíblia que Jesus falava, não fui eu que curei vocês, foi a fé de vocês que curou. As coisas que eu faço, vocês podereis fazer ainda maiores. Então, estimulava a gente a seguir o caminho dele, porque nós poderíamos fazer tudo isso. Então, ou seja, estava nos mostrando o caminho. Então, todas essas leis, tudo isso que a gente tem falado, sim, ele está ali, como cristãos, nesse livro maravilhoso de infinitos ensinamentos, de infinitas histórias que vão nos enriquecer, não só de conhecimento, mas principalmente a parte moral, né? E principalmente dessa certeza da presença de Deus em nossas vidas, como está lá principalmente descrito nos primeiros, vou chamar assim, os primeiros homens de fé, né? Que demonstra na Bíblia, nos primeiros livros, né? De Abraão e toda a sua descendência, que eles realmente se colocavam a vida deles diante de Deus, e Deus se fazia presente, e aí as histórias corroboram tudo isso. Ok? Acho que respondi. Se não respondi, a pessoa depois te fala aí para eu voltar no assunto. Tem mais perguntas? Eu só gostaria de colocar um outro apontamento, que como a pessoa fez essa pergunta, é interessante também ela saber que existem aquelas leis morais ou leis naturais que foram informadas pelo Livro dos Espíritos, né? Na parte 3ª, capítulo 1º do Livro dos Espíritos, que fala sobre essas leis divinas também baseadas nas leis morais e leis naturais, né? Só para que também é um outro acréscimo. Perfeito, né? Esse capítulo 3º, ele vem o quê? Talvez dar didaticamente, né, tudo aquilo que foi falado, né, por Jesus e por todos os seus anteriores, não sei, esqueci de falar a palavra, mas esqueci, né? Seus precursores, eu estava aqui com outra palavra na cabeça. Mas exatamente tudo aquilo que, se a gente for parar para poder pensar, ó, a lei divina e natural, a gente vai falar da lei da adoração, nós vamos falar da lei do trabalho. Jesus não trabalhou? Jesus não adorou? Né? Não, Jesus não conservou todo mundo. Jesus veio, né? Lei da destruição. Jesus foi pregado na cruz e ressuscitou. Destruiu-se um conceito até que vinha com ele e nos trouxe um outro conceito. Então, todas essas leis,
a lei da sociedade, do progresso, igualdade, liberdade, se a gente for olhar, estão todas simplesmente traçando didaticamente para a gente tudo aquilo que Jesus nos trouxe, que Moisés nos trouxe lá na lei, trazendo isso de uma forma mais clara. E possivelmente, se a gente for cada vez, se a gente ler essas, são 10 leis, né? Acho. Fala, Sueli. Porque, na verdade, se eu tiver errado, você me corrige. Quando nós fomos criados, puros e ignorantes, já estávamos com as leis divinas grafadas em nós. E aí, ao longo de todo esse percurso, cada um que veio explicando, demonstrando, e cada um no seu tempo, fazendo da forma que se adequava àquele momento, até nós chegarmos a esse momento que nós já estamos. Então, tudo esse resumo de que na Bíblia e tudo mais lá atrás, e o que hoje tem, e o que Kardec também não modificou, apenas ele explicou e abriu um pouco mais, assim como Jesus, é para que a gente entenda o que de verdade existe dentro de nós. Porque se a gente for prestar atenção, tudo está aqui, dentro de nós. A gente, muitas das vezes, é que faz o quê? Se faz de surdinho, se faz de desentendido e ignora tudo isso porque eu quero fazer do meu jeito. Porém, a minha consciência, ela está ali o tempo todo me apontando. Não é verdade? Não tem uma história que fala? Vai conversar com seu travesseiro, porque ele vai te dar a resposta daquilo que você, muitas das vezes, não quer ouvir. Não é? E bem lembrado, essa história do travesseiro remete àquilo que a gente está falando da nossa intuição, do nosso espírito. Então, quando fizeram esse sábio ditado, né, eu fico muito admirado sobre a sabedoria dos antigos, né, porque era uma sabedoria simples, mas de muito valor. Vai lá conversar, né? Como é que você falou, Sueli? Repete aí. Conversar com seu travesseiro. Então, é o quê? Na verdade, é o nosso essa carga de conhecimento que nós trazemos no nosso espírito, exatamente para quê? Para nos orientar. O nosso espírito sabe nos orientar. Nós é que muitas vezes, como você bem disse, não queremos dar ouvido, a gente quer ser teimoso, mas ele já sabe que muitas vezes nós já passamos por uma experiência similar e agora está dizendo, cara, não vai não enfiar o pé na jaca de novo, não, mas nós somos teimosos, né? A gente tem que Mas também é muito legal... fazer de novo. Se eu puder falar, também é muito legal quando vem de novo uma prova e eu sou testado assim, porque nada chega. Não, a coisa vem batendo e você resiste a uma tendência que você está lutando e você faz da forma que você lá atrás não já fez e não queria mais fazer mais agora. Então, você vence o medo, você vence ali a sua vontade em função daquilo e você firma mais um pouquinho que você está desejando aquilo ali, o caminho que te dá, quando você deita no seu travesseiro, um sono tranquilo. É muito legal quando você passa por uma experiência dessa. E é verdade. Eu acho que a gente tem que valorizar mais, porque muitas vezes a gente foca muito nessa questão do sofrimento, da culpa, só que se a gente for analisar ao longo de nossa vida, nós superamos, quando a gente foi conversar com o nosso travesseiro, e muitas vezes a gente ouviu, e é tão valoroso para a gente quando a gente fala assim, puxa, passei por isso, né? Consegui me vencer, consegui me superar nisso, e é nisso que nós precisamos nos apoiar, nessa afirmação positiva, que nós somos capazes, sim, de conversar com o nosso travesseiro, de ouvir e de superar. Muitas vezes a gente não quer ouvir, mas a grande maioria, se a gente tiver, como Jesus diz, né, olhos para ver e ouvido para escutar, nós escutaremos e vamos seguir. Então, é à medida que a nossa consciência aumenta. Então, se hoje eu já tenho consciência de quando eu vou conversar com o meu travesseiro, na verdade, é o meu espírito conversando comigo e me dando os conselhos, aí eu já posso realmente escolher, né, conforme a orientação, conforme a experiência dele, que é muito mais vivido do que eu,
e seguir e conquistar essa vitória, porque nada mais é prazeroso do que a gente conseguir vencer essa prova. Muito bom, Sueli. Obrigado pela sua contribuição. Sim, Adriana. Eu só gostaria de dizer que quando você fez a pergunta, né, e que eu tentei aqui fazer a mímica, e a Sueli foi lá em cima e respondeu a você, o Antônio já tinha respondido há muito tempo no chat, tá? Só para valorizar a atuação do Antônio, tá bom? Eu li, eu falei, cara, isso aí mesmo, Antônio. Viu? Vamos valorizar. Isso aí. O Argel gostaria de falar, e tem mais 2 perguntas, tá bom? Tá bom. Sim, Argel. Boa noite. É coisa rápida. Em cima do que está sendo falado, eu quando cheguei nessa casa, eu estava buscando respostas. E antes eu ouvia muito assim, o que eu tinha, assim, você tem que passar por isso. Isso você, sabe? Tudo quando eu via que eu tinha que passar por aquilo me pesava. Eu me sentia punido. É como se eu tivesse feito alguma coisa e eu não entendia por que eu era punido. Até que um dia, num estudo sobre as leis naturais e divinas, cara, do curso todo, o que ficou gravado para mim foi o seguinte: nas leis divinas não tem uma linha, não tem nada que fala que Deus pune quem quer que seja. Então, ninguém é punido por Deus. Aí sim, remete para a gente ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas. Então, daí para frente, eu comecei a ficar atento às minhas escolhas. Porque se minhas escolhas lá atrás me trouxeram a esse estado que eu estava, futuramente, se eu fizesse melhores escolhas, eu poderia ser melhor. Entendeu? Então, é por isso que eu tenho esperança que aqui ou no outro plano, sabe, não tem punição. Isso é no meu entendimento, tá? Então, Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, tudo ao infinito. Então, está muito aquém da nossa compreensão. Mas só queria colocar que o dia que eu entendi que Deus não pune, cara, para mim foi consolador, foi aliviador. Abriu um novo horizonte na minha vida. É isso aí, obrigado. Muito bom, Argel. Esse entendimento, né? Por isso que quando diz que conheceis a verdade vos libertará, porque é muito libertador quando a gente passa a ter a consciência disso. É libertador, mas exige responsabilidade. Vou usar uma expressão que esses dias eu estava falando, né? Algo que eu aprendi vendo o filme do Homem-Aranha, né? Tem uma parte lá que o Tio Ben fala lá pro Homem-Aranha, né? Grandes poderes, tais grandes responsabilidades. E o conhecimento é um grande poder. Então, se o conhecimento chega, a gente nos dá o poder de determinar novos futuros para a nossa vida, né? Valeu, Anderson. Momento nerd. É mais ou menos por aí, né? Mas é a mais pura verdade. Então, realmente, o conhecimento é libertador e nos traz muito poder. E o principal, nos dá o poder de fazer novas escolhas. Então, obrigado aí pelo seu depoimento, que é muito legal. Realmente, Deus não castiga. O livro dos Espíritos nos traz um conceito, né, dessas provas, desses momentos, não de castigo, mas de provas, né? São provas que nós precisamos passar para que a gente possa progredir. Então, eu gosto muito desse termo, mais prova do que punição. Sim, Adriano. A Claudine quer perguntar. É porque hoje eu estou com preguiça de escrever. Preguiça é pecado. Eu queria só, assim, agradecer, né, pela nossa responsabilidade também de ter que ler o Livro dos Espíritos, porque hoje, com esse tema, foi, assim, esclareceu uma dúvida crítica que eu sempre tinha com alguns livros que eu pegava para ler, né? Então, aí a gente acaba, né, pegando a língua da gente falando, vai, boba, estuda não para você ver. E foi exatamente, Léo, que nessa questão, né, da 965, que eu até tinha deixado marcadinho aqui, né, que eu achei muito interessante, porque está sempre nos livros.
e diz o seguinte, né? A pergunta: as penas e os gozos da alma depois da morte, tem alguma coisa de material? Aí o espírito diz que não, porque elas não podem ser materiais, porque a alma não é matéria. E essas penas e esses gozos também nada tem de carnal. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que as experiências na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações. Eu digo isso porque várias vezes eu peguei livros, né, que eu venho lendo, eu sempre criticava no sentido: gente, eu não consigo entender esse pessoal que morre. Quer dizer que a pessoa está aqui, faz um monte de coisa errada, infringe um monte de leis do pai e continua numa boa. Aí morre, vai para as zonas umbralinas e fica lá, rolando no chão. Ai, meu Deus, estou sofrendo. Cara, por que você não sofreu antes? Agora você morre e você está sofrendo? Aí eu venho e leio isso. E isso não foi uma vez só, não, tá? Só estou falando o mínimo do que eu falava, criticando, tadinho dos coitados lá, rolando no chão, no umbral, outros parecendo os bichinhos de desespero. Mas hoje eu entendo, depois dessa leitura de hoje, porque realmente as sensações do espírito sem a matéria, ela é muito mais exacerbada. Então, daí que vem aquele sofrimento imenso nas zonas umbralinas, onde os pobres coitados dos espíritos um pouquinho melhor têm que ir lá tentar conscientizar, porque lá já não tem mais as dores do ciúme, da inveja, da roupa bonita, de nada. É eu comigo e os comigo de mim. Já não tem mais nada lá. Então, realmente, se a matéria, nós aqui encarnados, e essa matéria é um empecilho enorme para as nossas reflexões das infrações, que dor lancinante, lancinante é de Divaldo, que dor lancinante não deve ser esse povo desencarnado. Que consciência é essa que acabam destruindo eles e que eles mal conseguem perceber o auxílio que vem de fora para dentro? Então, deve ser uma pena muito, muito grande. Desculpa, Deus, a crítica, melhorei. Foi só isso, gente. Não, foi ótimo. Mas aí, Claudine, realmente a gente já escutou várias vezes durante esses cursos online ou muitas vezes nas palestras do salão, de que o espírito sente muito mais do que quando nós estamos encarnados, porque ele é só sensação, ele não tem mais essa faceta que nós temos para poder esconder sentimentos e nos colocar. Então, assim, realmente ter acesso e, como eu disse, né, toda vez que se a gente lê o livro dos Espíritos 10 vezes a gente vai, cada leitura, a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreensão e fala assim, puxa, eu não tinha percebido isso da primeira vez que eu li. Então, a gente consegue compreender realmente como, e aí se a gente for pegar as obras seguintes, né, o Céu e o Inferno, e vários depois os estudos que Kardec fez e tem nas revistas espíritas de várias comunicações, a gente começa a compreender essa relação de arrependimento, de sofrimento, e por que eles sofrem muito, porque realmente dói. Você se arrepender de você olhar e ver que você passou uma vida e que você poderia ter feito mais e você não fez, traz para determinados espíritos um sofrimento muito grande. E não é um sofrimento moral, é um sofrimento físico. Então, por isso que a gente nós precisamos nos compadecer, nos solidarizar, solidarizar, né? Solidarizar com esses irmãos, né? E sempre ter eles em nossas orações para que eles tenham capacidade de reverter esse processo. Me fez lembrar uma história, acho que está não sei se eu vi o Divaldo contando, se está num livro dele, que em algum momento ele pegava um livro e todo mundo que suicidava, ele anotava no caderninho que ele tinha e rezava, e falava o nome das pessoas e rezava. E aí um dia ele estava muito triste com um acontecimento, e aí de repente surgiu um espírito ao lado dele o consolando. E ele falou assim, mas como é que você me conhece? Ele falou assim, eu me suicidei na frente acho que pulou na frente de um trem. E ele ficou
voltando a essa cena, né, no processo, no plano espiritual, ele se via, acordava em pedaços, e naquele processo de um sofrimento, como a gente fala, né, um sofrimento eterno, né, porque a palavra eterno, nesse capítulo mesmo, ele também fala sobre essa questão do eterno, aquela direção que, na relação de que passa-se muito tempo, e o que foi tirando ele desse sofrimento foi que ele escutava alguém chamar por ele, alguém falar o nome dele. E toda vez, e isso, o fato que, ou seja, era o Divaldo, quando uma vez falava, rezava e falava o nome dele. E até no momento que ele conseguiu se libertar e foi atraído, chegou e viu que estava ali o Divaldo fazendo uma oração por ele. E aí o Divaldo fica muito, né, compadecido, mas para a gente ver o quão poderoso é nossas preces para esses irmãos. Então, assim, a gente tem que se compadecer, o sofrimento ele é real, ele não é como um sofrimento mascarado que a gente pode ter aqui na Terra, mas realmente é um sofrimento muito real. Então, obrigado aí pela sua contribuição. Sim, Adriana. Ouvimos sobre as penas que nos ensina a nos percebermos para melhorar. Poderia falar agora um pouco sobre os gozos, uma vez que também crescemos e fomos assertivos a cada encarnação? Sim, com certeza. Deixa eu pegar aqui até uma pergunta que foi feita sobre isso. A questão 967 diz o seguinte: em quem consiste a felicidade dos espíritos bons? Né? A gente está falando, né, só para falar dos espíritos bons. Então, eles dizem o seguinte: em conhecer todas as coisas, em conhecerem todas as coisas, em não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer uma das paixões, né, que ocasione, né, o desvio, aqui usa o termo desgraças, dos homens. O amor que une esses espíritos bons, que é a felicidade, é a fonte da suprema, né, dessa grande felicidade. Eles não experimentam mais as necessidades, nem sofrimento, nem as angústias da vida. Então, contudo, a felicidade do espírito está ligada à sua elevação de cada um. Então, os espíritos puros gozam da felicidade suprema. Os espíritos que estão nesse caminho que a gente estava falando da esperança, a gente vai colher exatamente estes frutos, essa felicidade. Em uma outra parte, ele diz que sobre que os espíritos vão ser reunidos no seio de Deus, porque, na verdade, como disse, né, Paulo lá, né, que todo mundo caminha para essa unicidade, então, seja, todo mundo feliz vai se unir a outros espíritos felizes, vão se compartilhar. Seria como a gente, quando a gente não reúne os amigos, que a gente vai fazer uma festa, a gente se reencontra, ou agora, como estão todos nós nos reencontrando na fraternidade, esse sentimento bom que emerge de todos nós, da companhia daqueles que a gente ama, não é uma felicidade? Não vi cabecinha nenhuma balançando assim, fiquei até preocupado agora. Mas é exatamente essa felicidade, são esses gozos futuros que nós vamos usufruir em nosso futuro e da nossa colheita. É a gente se libertar desses grilhões que nos prendem, que são essas paixões de ciúme, ódio. Então, quando a gente chegar lá, a gente já vai estar superior. Isso que vai nos unir é a felicidade de poder compartilhar um com outros sentimentos, os sentimentos realmente puros. É assim que eu entendo. Encerrou? Que bom. Então, gente, companheiros de jornada, né, de caminhada, de crescimento, esse capítulo, né, do livro, ele nos mostra realmente, para mim, o maior valor é aquilo que nós somos, quais são os nossos potenciais divinos, quais são tudo aquilo que nós somos possíveis de executar de bem em nossas vidas. Como bem disse aqui, este é o caminho da gente superar essas emoções, esses sentimentos que ainda nos aprisionam nesse ciclo de sofrimento eterno. Então, esses valores excessivos aos nossos bens materiais, as posses que nós temos, não só para os bens, mas das pessoas que temos ao nosso redor, né? O meu marido, minha mulher, o meu filho, e nós, na verdade, somos eternos, somos passageiros de um grande trem que é a vida, né? Então, ninguém realmente é de ninguém, nós somos todos de todo mundo. Então,
que essa jornada que nós tivemos desse curso, passando, né, desde a nossa existência, né, desde a criação de tudo sobre Deus e até a nossa individualidade que nós estamos executando ela nesta noite, nos nossos dias, que a gente possa realmente olhar isso como uma grande dádiva de Deus, uma grande maravilha em nossas vidas pela oportunidade, por termos a oportunidade de cada vez mais termos consciência dessa grande dádiva de Deus, que é o livre-arbítrio, que nós podemos utilizá-lo para adquirir poder através do conhecimento, como bem disse o nosso amigo Argeu, assumir cada vez a nossa, sabe, as rédeas de nossa vida, sabermos que tudo aquilo que plantamos nós vamos colher, que Deus nos instrumentaliza o tempo todo, seja através de outros irmãos encarnados, seja através dos irmãos desencarnados, seja das inspirações que nos chegam do alto quando nós nos colocamos em oração, seja através dos livros psicografados que nos chegam o tempo todo, como nós temos hoje, os da nossa casa, extremamente valorosos, cada um tratando de temas extremamente importantes, como da Jeane, né, tem um capítulo que fala sobre o tempo, né, há tempo para tudo nesta vida, então seja sempre há tempo para recomeçar. Então, acho que esse capítulo do livro da Jeane é muito importante para a gente, porque nos traz sempre essa bondade divina sobre o tempo de recomeçar, o tempo de se reencontrar, o tempo de se perdoar, o tempo de você se reconstruir. Então, as penas e o gozo que nós estudamos hoje é apenas uma visão de o que pode acontecer de acordo com a nossa semeadura. Apenas de instrução, apenas nos dar mais poder sobre as nossas escolhas, mais poder sobre nossas vidas. Então, todos nós, eu, Adriana, Charles, Fred, todos nós, os palestrantes desse curso, né, Fernanda, os apoios, né, Sueli, o Anderson, Jussara, a Suzana, que não está aqui hoje, todo esse grupo que forma, o que nós desejamos, na verdade, é que a gente caminhe junto nessa construção desse conhecimento, a construção desse empoderamento pessoal. Então, nós agradecemos muito a companhia de todos vocês durante esse ciclo de palestras. Na próxima sexta já iniciamos outro, né, que são falando sobre o ato dos apóstolos, né, sobre a visão espírita. Então, continuo contando com a colaboração pelas perguntas, a colaboração com a presença. Nós continuaremos aqui. Então, eu só tenho muito a agradecer a vocês por nos proporcionar termos este momento, porque ele não aconteceria se não tivesse a presença de cada um de vocês, em plena sexta-feira, 9h30 da noite, né, todo mundo compartilhando o saber de cada um. Então, fico, assim, o meu muito obrigado, agradeço em nome, né, dessa equipe que cuida dessas palestras, né, Giane hoje está no nosso apoio técnico aí, sempre está ali colando, né, quando eu falo alguma coisa, ela vai lá, pesquisa e cola, Adriana, enfim, todos, né, Sueli hoje foi meu apoio, então eu deixo o meu muito obrigado à minha equipe de apoio e, principalmente, vocês, que é o coração, né, o que move todos nós por tudo isso. Então, fica o meu muito obrigado, e vamos encarar tudo isso como as nossas possibilidades futuras e caminhos que nós devemos seguir, e não olhar isso com um pesar, mas olhar isso com uma alegria muito grande, que existe um caminho maravilhoso nos esperando lá na frente. Então, o meu muito obrigado e farei a oração final. Pai Celestial, te louvamos por sua infinita criação, por nos permitir ter um mundo para habitar, um mundo para passar as nossas provas, de poder praticar as suas leis, de poder praticar tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus veio nos ensinar, e todos os outros antes dele também nos trouxeram. Que essa noite seja uma noite de bênção para todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, sejam de bênção para todos os nossos irmãos espirituais. Levamos nossos pensamentos para aqueles que neste momento se encontram em qualquer tipo de sofrimento, seja nossos irmãos desencarnados, seja nossos irmãos encarnados, que tua infinita bondade possa visitar cada coração nesta noite, que possa consolar cada lágrima que cai, que possa sentir o teu abraço, possa sentir a tua presença, que eles possam ter a certeza que são amparados, Pai, pela sua infinita bondade, através desses inúmeros trabalhadores, sejam trabalhadores espirituais, sejam trabalhadores materiais,
que levam conforto através de uma palavra, o conforto através de um agasalho, o conforto através de um prato de comida oferecido ou de um copo de água, uma visita no hospital. Enfim, Pai, o Senhor tem trabalhadores que possam e que levam o teu amor a todos esses irmãos. Então, agradecemos pela oportunidade de servir. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados neste momento tão bonito de nossa humanidade, um momento de um florescer de uma nova era, onde o Senhor nos convida a cada dia na construção deste mundo melhor. Fique conosco, Mestre, fique conosco, nosso Pai Celestial, como sempre o fez, hoje e sempre, e que assim seja.